Eu quero trazer agora para a nossa conversa ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, chegando aqui na nossa programação. Fábio, estamos em sintonia mais um dia, né? Eu e o Fábio aqui, a gente sempre combina sem querer aqui a nossa roupa. Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, bancada, Vandic, Felipe. Parabéns pelo grande dia. Estou honrado de estar aqui logo na estreia. Confesso que estou até nervoso, tá? Mas vamos embora. Que isso, dá aula aqui. Obrigada, Fábio. Vamos lá. Bom, eu queria, em primeiro lugar, né, entender um pouco da sua visão. Ontem a gente teve aí, acho que um ponto importante sobre a aprovação na Câmara do teto, né? Vamos dizer assim, para evitar-se o possível default da economia americana. Ontem os mercados ainda estavam reagindo, principalmente eu estava olhando um pouco do CME Group ontem, estava num cenário completamente diferente ao inverso do que está hoje. Muita gente apostava ali até numa alta de juros e hoje é o contrário. A maioria aqui, né, mais de 70% acreditando numa manutenção de juros. Ontem ainda tinha um pouco de uma incerteza se uma ala ali mais republicano, mais radical aprovaria ou não. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre esta aprovação do teto, né? Vai para o Senado, a gente sabe que o Senado é mais democrata ali, tudo indica então que o default, essa história realmente ficou para trás. O mercado ainda não está reagindo como eu imaginei que pudesse estar reagindo. Queria entender um pouquinho da sua visão, viu, Fábio? Ô, Paula, é que o problema todo, as pessoas estavam focando na coisa errada. Default não ia acontecer e a gente sabia que isso é um imbróglio político, onde é uma briga de poder e de interesses muito maior do que colocar em risco o crédito americano e principalmente a máquina americana. E postergaram o máximo possível a resolução, como sempre, no meio político. Isso é um problema global. Vem aos 45 do segundo tempo, a conta fica um pouco mais cara. Realmente, uma coisa interessante, deixando o Fed e a taxa de juros de lado, resolver o problema do teto de gasto numa abrasileirada, assim, então não tem mais teto por 4 anos aí, a gente tem um cap que não é cap, e lá na frente a gente vê como fica, o que é muito ruim num momento para o mundo onde os Estados Unidos já têm uma dívida de 31 trilhões e agora tem espaço para mais 4 trilhões aqui nos próximos anos. O Tesouro Americano deve provavelmente emitir nos próximos meses $1 trilhão de dívidas para repor o caixa. Qual que é a dinâmica disso agora? Que o teto ia passar, todo mundo sabia que iria. Era importante ver quem que vai apoiar, e esse apoio dos republicanos na Câmara surpreendeu, que mostrou força dos democratas, porque a parte mais radical dos republicanos não queria que passasse dessa forma, então a gente tem que contar como uma vitória do governo, né, nesse ponto. O Senado é dos democratas, isso passa. O importante agora, Paula, são os efeitos da segunda derivada, que são quais? A emissão dessa dívida. Por quê? No momento que a gente tem um Fed, como você citou muito bem, o mercado entendeu o recado do Fed nos últimos dias que, olha, a gente está pensando em dar uma pausa agora em junho para deixar os dados fazerem efeito e a gente conseguir ter mais clareza do caminho a seguir. Veja bem, ele falou pausa e não falou em parar de subir. Então, o mercado viu que, opa, talvez ele não suba em junho, já está colocando probabilidades de manter. Mas não significa parar. O que acontece agora? O Tesouro tendo que emitir praticamente esse 1 trilhão nos próximos meses, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então ele vai sair do crédito ou vai sair do mercado. A gente vai entender isso nas emissões do Tesouro, por quê? O mundo vem comprar títulos do governo americano a 5,25 de juros. Ninguém quer ficar fora dessa festa. Ah, o governo vai emitir 1 trilhão nesses juros altos? Dá para mim. Outro ponto que a gente tem que observar com muito cuidado. Qual que vai ser o vencimento dessas emissões? Ele vai focar em emitir títulos de curto prazo pagando juros altos ou ele vai alongar e vai emitir 10 anos, 20 anos pagando 3,5, 3,70 como está a curva? Isso é importante também para a gente poder entender como vai ficar. E em relação ao Fed, olhando os dados de hoje e olhando essa pausa que ele quer dar, o mercado, a economia está meio que dando razão para o que ele tem feito. Eu sou crítico a parar agora, porque quando você começa a ver os efeitos positivos, é a hora que você tem que continuar dando remédio para resolver.
Antibiótico, todo mundo sabe, você é mãe, quem é pai e mãe sabe, o médico fala 7 dias. No terceiro dia, seu filho já está curado, mas você é obrigado a continuar os 7 dias para o antibiótico fazer o efeito necessário. Esse que é o grande problema do FED. Me parece que ele quer parar o antibiótico antes do tempo e a gente sabe que depois não pode dar o mesmo antibiótico, porque não faz mais efeito, o corpo cria imunidade. Isso que vai ser complicado a gente ver se os dados mudarem. Hoje os dados foram a favor dele. Temos que também reconhecer isso. Queria entender na sua visão como você enxerga, né, exatamente o que os republicanos querem por trás dessa aprovação desta dívida. O Ray Dalio, né, eu estava até lendo um pouco ali de uma opinião dele, ele disse que esse acordo, na verdade, na visão dele, não resolve a questão do endividamento do país. Né? O ponto de vista que ele cita ali como positivo foi ver justamente ali um acordo, né, um demonstrativo bipartidário funcionando bem. Ele ainda falou os moderados conseguiram se sobrepor aos extremistas dos dois lados, mas ele fez um tom crítico. Ele deu uma nota B ali, diz que em termos econômicos isso não vai solucionar o problema da dívida do país, né? Nada vai mudar. Queria entender um pouquinho também da sua visão sobre essas falas de Ray Dalio. Não resolve, Paula, porque realmente a única coisa que eles fizeram hoje foi adiar em 2 anos o problema. Em 2025 o problema está na mesa de novo, só que em 2025 será um novo presidente. Então pode ser um republicano, pode ser um democrata. Aí vão ser outras negociações, outro approach, porque no fundo, vamos ser honestos, tirando pessoa física, dívida de corporativo ou dívida de governo não se paga, se empurra com a barriga. Tanto que pega a trajetória da dívida americana, ela cresce absurdamente da década de 90 para cá, acelerando muito em 2008, e agora, claro, o Covid foi um mal necessário se endividar, era a única solução. Não julgo o que os governos fizeram, mas você sabe, e o político adora ter o controle de um dinheirinho, porque você se perpetua, não é? A gente fica muito focado em falar do Brasil, mas é no mundo inteiro. O Biden, logo que ele assume a Casa Branca, já tinha se resolvido 90% dos problemas, ninguém lembra, ele emitiu 2 trilhões de dólares, sem necessidade. Ele está perdoando dívida de estudante, fazendo tudo por quê? O poder. Então, o Ray Dalio tem um ponto, é nota D, por quê? Porque não resolve, posterga e dá espaço para o quê? Para aumentar cada vez mais. E fica impagável. Num momento onde a gente tem uma guerra geopolítica de players muito grandes, que está ficando cada vez mais complicada. Quanto mais endividado você está, menos confiança as pessoas têm em você. Ainda mais se a sua solução for sempre se endividar mais. Esse é um grande problema que o Ray Dalio vê e que os americanos veem, porque vai chegar uma hora que é impagável e aí a confiança fica baixa. E um lugar sem confiança, o crédito fica mais caro. Cada vez mais caro para os Estados Unidos, só agora com os juros a 5, é 1 trilhão de juros por ano que ele tem que pagar. Tira esse dinheiro da onde? Esse que é o grande problema. Vai tirar da onde? Esse é o grande problema. Fábio, bom dia para você, sempre um prazer bater esse papo contigo. Bom dia. A gente tem vários assuntos, né, ligados aos Estados Unidos ainda repercutindo. A Paula estava comentando bastante contigo essa história da aprovação do teto da dívida e hoje a gente teve o dado do ADP, né? Depois de um jolts ontem importante, hoje a gente vê um dado também bastante forte do ADP. Queria saber sua opinião e sua visão sobre esses dados de emprego que ainda seguem bastante resilientes aí nos Estados Unidos e saber se a gente pode perceber um payroll bastante forte amanhã por conta desses últimos dados que acabaram sendo divulgados ou a gente pode ter uma perspectiva diferente, não necessariamente a gente vai ver um payroll tão forte assim amanhã, justamente aí, né, depois desses dados de emprego divulgados nesses últimos dias. Olha, a grande chance do payroll surpreender para cima também, porque no payroll entram os cargos do governo, né? O ADP é privado, mas uma frase muito importante, e saíram números de custo de mão de obra logo em seguida, um dado muito importante que saiu, eu vou destacar uma frase que foi a economista-chefe do ADP, que ela fala no relatório. Ela falou o seguinte: nós já estamos vendo o crescimento dos salários diminuir substancialmente, ou seja, a inflação de salário
está cada vez sendo uma menor preocupação para a economia, independente do aumento de contratações. Então, a gente teve hoje aqui nos Estados Unidos uma amostra que contratou muito mais do que se esperava, mas o custo de mão de obra caiu de 6,3% para 4,4%. Então, se mantivesse o custo de mão de obra e tivesse tido o mesmo o número esperado de vagas contratadas, foi o mesmo efeito, tendo mais vagas contratadas com menos mão de obra. A pressão está menor, a deflação salarial não está ruim, a inflação salarial, desculpa, não está pressionando. Isso, por um lado, é positivo. Agora, tem um lado negativo disso. Enquanto o mercado de trabalho, e vejam bem, falo isso olhando o livro de economia, não julgo e não quero desejar o mal a ninguém. Mas olhando para o livro de economia, e o Vandi que está aí, ele é excelente nessa análise, eu quero a opinião dele, enquanto o pessoal estiver em pleno emprego, a inflação de serviços não vai cair de jeito nenhum, porque você gasta. Você está confortável, você tem segurança de renda. Infelizmente, você só desacelera a economia para conseguir trazer a inflação para a meta, jogando a economia numa recessão. A cabeça uma recessão não precisa ser um negócio que acabe com o mundo, mas você precisa subir o desemprego. E é isso que o Fed está tentando fazer a conta-gotas. Enquanto a turma estiver empregada dessa maneira, com garantia que vai ter renda, ele deixa de comprar uma casa, ele deixa de fazer grandes coisas. Mas as pequenas coisas, que é o que está pressionando a inflação, ele vai continuar fazendo. E aí você fica naquela briga. Ok, e agora? Eu preciso pôr a inflação na meta, e seria melhor fazer rápido. O próprio Van Dijk falou no quadro passado, a inflação mata o mais necessitado. E é o que mais está sofrendo aqui nos Estados Unidos. A gente teve uma entrevista com o CFO do Costco e ele falou uma coisa que já mostra o estado da economia americana. A Bolsa não mostra isso porque são a tecnologia que está puxando o mercado. Mas ele falou, a gente já tem dados suficiente para mostrar que o americano está com sérios problemas em casa. Porque eles estão comprando porco e frango, que é muito mais barato, e não estão mais conseguindo comprar carne. E toda vez que a gente aqui no Costco viu esse fenômeno acontecer, e ele põe as datas, 2008, 2001, 80 e pouco, os Estados Unidos entrou em recessão. Então, a gente está naquele meio do caminho que o mercado vê uma coisa, a tecnologia puxando, acha que está tudo bem, mas a economia real já está bem machucada e o cara está se endividando a juros altos. Então, você cria uma fogueira que qualquer gasolinazinha vai explodir. E esse é o problema. Van Dijk. Olá, Fábio, bom dia. Sempre um prazer conversar com você. Você fez uma analogia com o medicamento, o antibiótico, que é perfeito. E eu vou pegar esse gancho para falar exatamente sobre o que você me perguntou. A meu ver, não existe condição da inflação de serviços cair sem que a gente tenha uma taxa de juro no limiar positivo. É necessário. Portanto, o limiar positivo, onde as pessoas começam a pensar no seu custo e oportunidade do dinheiro, né? O que eu posso fazer, a segunda melhor coisa que eu posso fazer com o meu dinheiro, além de consumir, isso frearia um pouco a economia, frearia principalmente os serviços atingem toda a população de um país e a gente teria provavelmente uma direção mais convergente com a meta de inflação. O que eu tenho visto nos números americanos é a resiliência do mercado de trabalho, que é muito interessante, ainda que o valor médio sendo pago em salários vem caindo. Só que o que chamou a minha atenção hoje de manhã foi a notícia que a Macy's e a Dollar Store, a Dollar Ground, que são duas empresas que atendem público de classe média e classe média baixa, tá certo? São lojas de departamento e a Macy's é uma loja de departamento, principalmente roupas, mas tem outras coisas também, eletrodomésticos, esse tipo de produtos. E a Dollar Ground é uma cadeia de supermercado mais acessível, tá certo? Preços mais acessíveis. E eles cortaram a expectativa de receita para o ano, uma vez que o consumo por parte dessa população tem caído demais.
Então, nós temos um trade-off entre o consumo de produtos, tá certo? Bens, principalmente comida, alimentos em geral, para que as pessoas tenham mais dinheiro para poder pagar os serviços, porque os serviços continuam bastante elevados. É esse o trade-off. É aquilo que eu falo e falo várias vezes. Entre pagar o aluguel, que é a casa na minha cabeça, e comer, é uma dúvida e uma decisão muito cruel. E nos Estados Unidos isso está acontecendo. A taxa de juro ainda não entrou no campo positivo, está lá no limiar. Talvez 1 ou 2 aumentos de 0,25 antes de parar o antibiótico faça mais sentido do que a gente parar agora no meio do ciclo, sem ter certeza que fez efeito até curar a criatura. Nós temos um problema e esse problema persiste, ainda que exista essa expectativa, né, que os americanos chamam de hope over reason, né? O hope over reason é uma frase que eu tenho mais fé do que razão. E eu acho que um corte, uma parada temporária nesse ciclo de aumento da taxa de juro americana antes de ele entrar de fato no limiar positivo, pode criar um problema que as expectativas desancorem, principalmente com relação à inflação de serviços, e aí nós vamos ter que voltar com ciclos muito mais arrochantes da economia americana. Eu concordo, Vandic, e até te trago mais uma empresa que reportou resultado ontem, que é a Advance Auto Parts, que é uma empresa de coisas de carro. O dividendo dela caiu em 82%, porque ela não está performando, ela já cortou guidance para o resto do ano, ela caiu 30% no After Hours ontem, e ela é aquela loja que tem nos Estados Unidos inteiro, que você precisa comprar uma coisa para o seu carro, trocar uma palheta do para-brisa, mexer numa coisa, você vai lá. Isso mostra que o americano está parado nesse tipo de coisa. A Dollar General, que você citou, é um supermercado que ele vive nos subúrbios das pequenas cidades americanas, que é onde classe média baixa para o pessoal da classe D e E que costumam usar, e eles não estão usando. Se vocês vão lembrar, semana passada eu comentei do Walmart. O Walmart teve um resultado melhor porque essa turma está comprando online no Walmart comida de caixa, porque não consegue mais comprar a comida natural, proteína, verdura, legumes, aí faz compra online no Walmart, que é uma grande varejista, consegue espremer margem. Quem que está se dando bem? Walmart, Amazon, porque eles espremem margem. A Dollar General, que não é tão robusta quanto eles, está perdendo público. Então, os sinais de quem mora aqui e está vivendo isso entendem. O medo do Powell, e eu espero que isso mude até dia 14, que a reunião é dia 14, tem payroll amanhã, tem CPI antes da reunião, é que eles mudem de ideia e continuem dando antibiótico. Porque lá atrás, o Cerise falou uma coisa que eu até falei, o Cerise está viajando, mas ele está cada vez mais certo. Esses juros daqui a pouco vão estar em 6,5% e a inflação não caiu ainda. Porque o Fed está sendo muito passivo nessa história, no momento onde ele tinha que ter tirado o band-aid lá atrás. Já que não tirou, acelera. A Langer de hoje está fazendo um trabalho melhor do que o Fed. E ela começou depois. Fábio, eu quero que você continue aqui com a gente, por favor. A gente vai para um rápido intervalo. Temos outras questões aqui importantes para a gente comentar com o Fábio Fares, grande especialista em análise macro, trazendo visões importantes desse cenário. Quero ainda falar um pouco mais, né, do cenário lá na Europa. Afinal, tivemos um CPI menor lá também, lá na zona do euro. Vamos voltar daqui a pouco já atualizando mais o nosso mercado financeiro. Você que está aqui acompanhando a programação do BMC News, continue com a gente já, depois do nosso intervalo. Temos aí mais giro de mercado, mais notícias, repercussão, com também nossos convidados, comentaristas. A BMC News volta em instantes, já, com muito mais. Continue acompanhando a nossa programação. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas.
Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. De volta na nossa programação da BMC News, 11 horas e 39 minutos. Antes da gente continuar aqui com o Fábio, deixa eu trazer a Débora para mais um giro do nosso mercado financeiro. Fala, Débora. Olha só, Paula, a gente segue, tá? E índice Bovespa subindo 0,43%, 108.795 pontos. Enquanto isso, eu também estou de olho aqui no setor de varejo, maioria em alta. Americanas agora está praticamente aqui zerando para poder virar para o positivo. Eu vim acompanhando essa movimentação por causa da notícia que eu estou acompanhando nesse momento. Os administradores judiciais de Americanas divulgaram hoje um relatório de atividades mensais da companhia referente ao mês de abril. No documento, né, vem mostrando ali, vem fazendo uma série de questionamentos, na verdade, a companhia sobre a operação da companhia e também sobre as negociações com os credores e fornecedores. O que acontece? A varejista informou, entre outras coisas, que nesse mês que foi analisado de abril, a sua operação foi estabelecida e seu fornecimento retomado com praticamente todos os fornecedores, tá? Segundo a companhia, não houve nenhuma alteração estrutural que ocasionasse incremento na receita de abril e sobre o abastecimento, que era uma preocupação diante de toda essa crise que foi causada aí, né, na Americanas, que a gente tem acompanhado de perto. A Americanas relatou que importantes fornecedores se comprometeram a retomar as condições comerciais para adesão à opção de credor, fornecedor, colaborador após o protocolo do plano de recuperação judicial. Então, a notícia: a operação de Americanas foi estabilizada e fornecimento também retomado no mês de abril, oficializado aqui pela companhia. Eu estou acompanhando essa movimentação aqui, inclusive, do setor. A gente tem agora que Vivara liderando alta do setor, 2,63% nesse momento. O Grupo Soma é quem vai liderando perdas agora, está caindo 1,90 no dólar futuro. A gente tem uma queda de 0,30, moeda americana está cotada a R$ 5,07. E lá nos Estados Unidos, a gente segue com as operações ali em sentidos opostos, Paula. Nasdaq agora está subindo 0,38, a gente tem S&P 500 também conseguindo subir 0,28, mas Dow Jones agora tem uma leve queda, 0,08 pelo menos por enquanto, viu, Felipe? Tá certo, Débora. Obrigado aí pelo giro. Eu quero voltar com o Fábio Fares. A gente estava falando bastante a respeito da economia americana, principalmente essa resiliência na inflação e atividade econômica também. O Fábio, aí levantam-se algumas hipóteses sobre o futuro da economia americana e também sobre uma possibilidade, além da recessão, uma possibilidade de uma estagflação. Você vê que pode acontecer essa estagflação nos Estados Unidos com tudo isso que está acontecendo? Você acredita que possa haver essa situação nos Estados Unidos ou é uma situação remota, dado toda a conjuntura, né, da economia americana nesse momento? Olha, Felipe, a Débora falou uma coisa que mostra que é um risco que a gente corre, porque quando você olha o Dow Jones, que é a economia real, são as 30 empresas, ele está caindo. Quando você olha o S&P e você tira as 7, 8 de tecnologia, ele está caindo no ano. Então, a gente tem um sério risco de entrar numa estagflação, claro, uma probabilidade baixa, porque é aquela coisa, temos um risco, a hora que isso começa a se materializar, governo e Fed vão correr rápido para evitar, porque estagflação é o pior cenário que tem para um país. Então, a gente tem esse risco por causa da morosidade. Toda vez que a gente está na cara do gol para começar a ver a coisa melhorar, o Fed dá um passo para trás.
Foi assim depois das 4 altas de 0,75, que em vez de manter e dar mais uma e tentar solucionar, ele diminuiu o passo, e diminuiu o passo muito rápido, porque ele vai 75, 50, 25. E o 25, por mais que faça efeito, a gente sabe que os juros têm um delay para fazer efeito na economia, a gente está vendo que a liquidez ainda continua muito alta, ainda tem muito dinheiro circulando. Talvez, e aí é uma suposição, com essa aprovação do teto e essa emissão, porque o Fed sabe que o Tesouro tem que emitir nos próximos meses, entre junho e agosto, praticamente $1 trilhão, que foi o que a Yellen falou, que quer ter de caixa disponível para ficar tranquila. Ela quer emitir $1 trilhão, sabe que vai ter um compromisso na frente para manter um caixa em mais ou menos 400, 500 bilhões de dólares do Tesouro americano. Isso vai tirar liquidez. Talvez seja essa uma das apostas do Fed. Agora, ele precisa continuar o trabalho dele, porque a gente sabe, estagflação é um terror para qualquer país. E os Estados Unidos é um país onde as pessoas estão acostumadas há décadas a viverem alavancado. Classe média se alavanca, o rico se alavanca. Então, assim, a dívida não aumenta. Essa semana saiu um dado, já tem $1 trilhão de dívida de cartão de crédito. Só que os juros médios vieram de 14 para 22. Isso é muito, muito caro. E a conta vai chegando. O medo do Fed, quanto mais ele demorar, bate um desemprego com essa dívida alta, a gente vai ter uma crise de crédito, inadimplência, empresa sofrendo. Já se fala, inclusive, de uma crise de títulos corporativos aqui, na dinâmica da economia. Então, quanto mais rápido e enfático fizer as coisas, menos risco se corre dos efeitos de cauda de tudo isso. Fábio, queria agora trazer um pouco aqui o nosso tema para a Europa, até porque a gente trouxe agora há pouco a inflação lá na zona do euro desacelerando 6,1% em maio, inclusive um pouquinho abaixo ali, ligeiramente abaixo da expectativa que era 6,3%, olhando para o núcleo também, né? O núcleo perdendo um pouquinho ali de força, 5,3% de aumento, porém abaixo do 5,6% que havia sido registrado anteriormente. Agora há pouco, inclusive, né, Christine Lagarde acabou falando que o aperto monetário está funcionando, mas que ainda há terreno a cobrir, né? A presidente do Banco Central aí afirmando que o aperto monetário da política monetária está funcionando, mas ainda tem terreno, né? Eu queria entender um pouquinho também da sua visão sobre esses dados da inflação lá na zona do euro e as perspectivas sobre a subida de juros por lá. A Europa, ela tem um dado positivo, mas muito distante do objetivo, né? É aquela coisa, você precisa de um 7,5 para passar de ano, você tirou 5,1. Você está acima da média, mas você não passou de ano ainda. Você está longe da nota para passar de ano. O número é positivo, veio 7 na última, era esperado 6,3, vem 6,1, a meta é 2. Então, ela está certíssima em continuar com um tom duro e a Europa tem que subir. Inclusive porque, Paula, até foi o professor Cabral que comentou há 2 semanas atrás, na minha participação aqui, já está cheio de chinês gastando dinheiro lá. Então, agora no verão, eles vão ter um sério problema de uma inflação de serviços pressionada por causa do turismo e que está já acontecendo, e esse dado vai cair cada vez mais devagar. Então, não tem como você aliviar. Eu espero que o Fed olhe para a Lagarde e fale, ela que está atrasada continua preocupada, porque os Estados Unidos estão na mesma ponta. A inflação, a meta é 2, ela está 5 ainda, 4,3, 4,8. Não dá para aliviar essas coisas, porque corre-se o risco, a mesma pergunta que o Felipe fez, de a Europa entrar numa estagflação se ela permitir, e um país, e uma zona que nem a zona do euro, ali na Europa, entrar numa estagflação, você vai detonar Portugal, Espanha, Itália, Grécia, tudo de novo. A Alemanha já entrou em recessão, por ter que carregar essa turma toda, 2 PIBs negativos. Ela tem que continuar fazendo o serviço dela. É um momento muito único para o mundo, tudo isso que a gente está passando. E a gente percebe que a falta de confiança dos agentes monetários, das autoridades monetárias, de serem incisivos, porque eles não querem ficar manchados na história. É muito nítido isso. O grande medo do Powell, e é o medo que a Lagarde parece que tinha atrás e agora ela caiu na real, é ficar manchado na história com uma pessoa que gerou uma crise, uma grande recessão. Só que, infelizmente,
não tem muito como sair dessa sem estragar alguma coisa. O Van Dijk foi perfeito e categórico. Enquanto tiver excesso de liquidez, porque os juros reais continuam em níveis ridiculamente baixos, não vai ter jeito. A matemática é muito simples. Por quê? Porque você fica predisposto a gastar. E o desemprego não está aumentando da maneira como deveria para mostrar, olha, a atividade realmente parou. A gente vê vários números, o PMI que saiu agora de manufatura em situação depressiva, a gente vê a China que não está conseguindo sair do lugar, outros dados de atividade mostrando que a economia está cada vez mais devagar, só que a inflação não condiz com a realidade, ela não acompanha isso, e o emprego continua, olha o ADP de hoje, extremamente forte. Ah, mas o salário não está subindo tanto, mas continua com pessoas gastando. Infelizmente, a economia é uma ciência exata que, infelizmente, machuca o lado humano, mas não tem muita solução. E a Europa está sentindo isso na pele. Quem ia dizer que o primeiro país dos grandes foi a Alemanha entrar em recessão? Isso é perigoso, é muito ruim, porque tira a confiança do povo. E sem confiança, a economia não retoma. Exato. Fábio, sempre uma aula, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui toda semana conosco. Obrigada, até semana que vem. É sempre um prazer, eu agradeço o espaço que vocês me dão e desejo todo o sucesso do mundo. Eu espero que a BMC invada todas as casas desse Brasil, porque as pessoas precisam de duas coisas: informação real e de qualidade e de educação financeira. E vocês fazem esse papel excelentemente bem e merecem todo o sucesso que ainda está por vir. Obrigada, Fábio. Isso tudo graças aos profissionais, você principalmente, que sempre apoiou o nosso projeto, está aqui com a gente há muito tempo, compartilhando o seu conhecimento. Muito obrigada. Em termos aqui de todos nós, esse agradecimento também. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Obrigado e sucesso.